Síndrome do ovário policístico. Com certeza você já ouviu falar nesse termo. Mas você sabia que essa não é a melhor nomenclatura para essa síndrome? Para você que não me conhece, eu sou a doutora Cristiane Couto, sou médica endocrinologista, trabalho diretamente com essa parte hormonal feminina e hoje eu vou tentar tirar algumas dúvidas a respeito do SOP, ou síndrome do ovário policístico. Afinal de contas, o que é síndrome? Síndrome, na verdade, é um conjunto de sinais e sintomas que podem ocasionar outras várias doenças. Então, síndrome não é uma doença específica, não é uma patologia específica, mas sim um conjunto de sinais. E quando a gente fala em ovário policístico, esse nome surgiu há décadas atrás, justamente porque era visualizado no ultrassom transvaginal das mulheres um ovário cheio de cistinhos, cheio de pequenos cistos. E aí acabou-se colocando o nome da síndrome de ovário policístico. Mas, na verdade, esse ovário policístico visualizado no ultrassom é uma consequência da síndrome, né? E não uma causa dela. Daí a gente fala tanto dessa nomenclatura que deveria ter sido trocada já há algum tempo. Mas acabou ficando muito famosa e a gente conhece ainda por esse nome, mas eu vou tentar explicar um pouquinho para vocês as principais causas dela. Pensando em literatura, teoricamente a gente avalia três critérios, e são necessários pelo menos dois desses três critérios para que seja fechada ao diagnóstico de síndrome de ovário policístico. O primeiro deles é que haja realmente uma síndrome androgênica, ou seja, que essa mulher tenha sinais de androgenismo ou que haja no exame laboratorial um aumento dos hormônios androgênicos, que são DEA, testosterona, dihidrotestosterona, androstenediona, mas principalmente testosterona e a dihidrotestosterona, que a gente conhece como DHT, ou sinais clínicos desse aumento. Às vezes as mulheres não têm esse aumento expressivo no exame de sangue, mas tem um pelo muito espesso em locais que normalmente não surgem, que é o que a gente chama de sutismo, ou uma pele muito oleosa, muito acneica, uma certa queda de cabelo mais aguçada. Esses são sinais de androgenismo. A disfunção menstrual também é essencial. A gente sabe que a síndrome do ovário policístico é uma síndrome que causa um distúrbio muito grande no ciclo menstrual. Então, essa mulher tem que ter pelo menos 3 meses de amenorreia, ou seja, pelo menos 3 meses sem menstruar, para que haja um fechamento de diagnóstico dessa síndrome. E o terceiro critério, cada vez menos importante para nós médicos, é a questão do ovário com múltiplos cistos. E por que isso tem sido menos utilizado para nós atualmente? Porque dependendo do período que essa paciente faça o exame, é totalmente esperado que haja ovócitos aumentados de tamanho, justamente pelo estímulo hormonal. O ovário, ele prepara esses folículos para que eles aumentem realmente de tamanho e um deles seja selecionado para que haja a ovulação. Então, dependendo do período menstrual que essa pessoa fizer o exame, não vai ser muito levado em conta. E alguns detalhes importantes: o ultrassom transvaginal ele só vai ser considerado como critério se essa mulher que está sendo avaliada já tiver pelo menos 8 anos de menstruação. Se ela menstrua há pouco tempo, isso não conta, porque os primeiros anos acontecem muitos ciclos anovulatórios, em que a menina acaba não ajustando muito os hormônios e fica um pouco descompensado normalmente. Também não pode ser levado em consideração as pacientes que usam métodos contraceptivos, seja um DIU, seja um Impronol ou anticoncepcional oral. Essas mulheres não ciclam, então não existe possibilidade de avaliar um ovário de uma mulher que não cicla. E algo que já deveria ter sido acrescentado há muito tempo nos critérios e não foi até hoje, embora a maioria dos médicos já sabem da sua importância, é a dosagem da insulina. O que a gente sabe é que a insulina, a resistência insulínica, o diabetes, acaba causando a boa parte dos sintomas causados na síndrome do ovário policístico e pode ser a principal causa hoje em dia considerada dessa síndrome. O que acontece é que a insulina acaba aumentando a frequência dos pulsos de FSH, reduzindo os pulsos de LH, que são essenciais para que haja ovulação. Com esse aumento dos pulsos de FSH, há um aumento das células específicas lá do ovário que vão aumentar a produção de androgênios, ou seja, você tem uma produção aumentada dos hormônios masculinos, e daí a testosterona, dihidrotestosterona, androstenediona e todos os outros, e ele não passa para a fase seguinte, que é a produção do estradiol. Então, essas mulheres não conseguem produzir estradiol suficiente para que haja pico de LH e haja ovulação. O que acontece é que aumenta os pulsos
de LH, reduzindo os pulsos de FSH. E esses pulsos aumentados de LH estimulam as células da teca, que são células específicas do nosso ovário, que vão aumentar a produção de hormônios masculinos, e não dos hormônios femininos, como o estradiol, que é uma função do FSH. Com isso, essas mulheres têm aumentado os hormônios masculinos, como a gente citou, DHT, testosterona, androstenediona, udeia, com o estradiol e uma progesterona muito baixa. As mulheres com ovário policístico normalmente têm uma progesterona baixíssima, e aí alguns dos sintomas têm a ver com isso, porque você pode estar fazendo uma predominância estrogênica, a gente já falou sobre isso aqui também para vocês, por conta dessa baixa de progesterona. Então, pessoal, a parte mais importante que vocês precisam saber a respeito de ovário policístico é: cuide da sua alimentação. Picos de insulina, insulina alta no seu sangue, resistência insulínica, vai piorar o seu ovário policístico ou pode até gerar o ovário policístico. Então, o primeiro tratamento é cuidar da sua alimentação, tendo uma alimentação mais saudável, evitando os industrializados e os multiprocessados para que você não tenha tanto pico de insulina assim. Atividade física é essencial também no tratamento, porque você vai estar reduzindo a inflamação crônica no seu organismo, fazendo com que melhore a sensibilidade da sua insulina. Emagrecimento também, pelo mesmo motivo, você acaba reduzindo a liberação de insulina em picos e faz com que ela tenha uma sensibilidade maior. E pensando em medicação, a gente fala muito da metformina, porque ela ajuda na sensibilidade insulínica também. Anticoncepcional, gente, não é tratamento de ovário policístico. Infelizmente, alguns médicos ainda usam, né? O anticoncepcional, ele vai simular ciclos menstruais. Então, sim, você pode menstruar, entre aspas, todo mês, mas você não está ciclando, você não está tratando o seu ovário policístico, a sua insulina vai continuar alta e você vai continuar tendo repercussões clínicas desse aumento de insulina, mesmo que não seja relacionados à menstruação. Se você pensa em engravidar e tem dificuldade disso, você tem que pensar um pouquinho na alimentação e nessa parte insulinêmica que é importantíssimo para você. Então, pensou em ovário policístico, pensa na sua alimentação. Evite o pico de insulina e você vai ficar muito melhor.